Pessoal, boa noite. Vocês se lembraram direitinho, né, da aula de hoje? Bem com vocês? Nós vamos começar. Só chegar um pouquinho aqui meu monitor para cá, só para eu ver. Boa noite, boa noite. Então, a gente vai começar, retomar, né, o slide da última aula e a gente vai prosseguir com outros conteúdos hoje, tá certo? Vou compartilhar aqui. Vamos lá, deixa só eu habilitar aqui, pronto. Bem, então, eita, peraí que não é isso não, gente. Deixa eu parar aqui a apresentação. Peguei o slide errado, só um minutinho dele aqui. Esse eu vou deixar para depois. Só um minuto. Achei. Agora deu certo. Agora deu certo. Eu fui salvar o slide, eu não sei o que eu aprontei. Aí saiu errado. Ih, agora vai dar certinho, são 2 slides. Pronto, agora sim. Então, a gente vai... deixa eu só fazer uma revisão, que eu gosto de retomar o que a gente viu na aula de quinta. Oi, tem pergunta? Eu não estou conseguindo acessar aqui. Isso. Agora, tá, atividade de preposição é para prestar som. Assim, também iniciei, a hora que eu Atividade de preposição? Ah, sim, tá, Luciano. Tá, desculpa. Agora que tá, eu tô... Ai, gente. Isso, posta só uma, tá? É a atividade que você diz, atividade lá do fórum, não é isso? Lá no fórum, você vai... A pergunta é, né? Quais são as preposições essenciais? Legal, tá? E para exemplificar, então você vai citar todas as preposições e citando também um exemplo de com cada preposição, tá? É isso. Tá certo, tá? Então, vamos retomar aqui. Nós vamos, eu aproveitando, né, que a gente está estudando sobre preposição, sobre conjunção, a gente, eu pensei, né, da gente também conversar um pouquinho sobre coesão e coerência, tá? Então, questão de coesão, os recursos coesivos, né, que estão ligados às classes de palavras, né, principalmente às preposições, aos pronomes e às conjunções, e também fazendo, né, uma ponte com esses recursos, a gente também falar um pouquinho de coerência, né? O que é coesão e o que é coerência. Esse conteúdo, né, ele sempre está presente no edital de concurso. Então, é um conteúdo também pertinente, né? Importante para a gente também estar discutindo, tá? Nós vimos, né, esse primeiro slide aqui, essa primeira parte, tá? Que alguns recursos coesivos, se eles forem mal empregados ou empregados, né, incorretamente, da forma inadequada, traz ao enunciado, ou traz ao texto, muita confusão, né, tornando a ideia incoerente, né? Então, torna a ideia também incoerente, certo? Nós vimos na semana passada, na quinta-feira, quais são os elementos conectores, né? E alguns deles eu trouxe aqui, os pronomes demonstrativos, em quais situações nós vamos usar os pronomes demonstrativos, né? As preposições também, que a gente já viu. As conjunções coordenativas, também nós já estudamos na semana passada, e hoje a gente entra em conjunções subordinativas, tá? Então, veja, eu não vou me aprofundar muito nessas conjunções, porque isso a gente também vai ver mais para frente, quando a gente for estudar período composto, então a gente vai retomar as conjunções subordinativas, as conjunções coordenativas, tá? Então, para a gente, assim, para esse primeiro momento, então, eu trouxe aqui as conjunções subordinativas, os tipos de conjunções, e quais são elas, né, dentro desses tipos, tá? Então, as conjunções subordinativas, elas iniciam orações subordinadas.
Do ponto de vista sintático, as orações subordinadas, elas são dependentes, sintaticamente, né, uma da outra, tá? Do ponto de vista semântico, também existe uma dependência de sentido, né, uma dependência entre elas para gerar um determinado efeito de sentido desejado, né, pelo produtor textual, por quem produz o texto. Então, as conjunções subordinativas, elas podem ser causais, condicionais, concessivas, vamos passar um pouquinho, né, por elas. Comparativas, conformativas, consecutivas, proporcionais, finais, temporais e integrantes. As conjunções subordinativas também integrantes, tá? Essas daqui, que eu acabei, assim, de relacionar para vocês, né, até a letra I, até temporais, nós chamamos de conjunções subordinativas adverbiais, né? Então, já casa um pouquinho com o conteúdo do advérbio. O advérbio, ele expressa uma circunstância, né? Então, as conjunções subordinativas adverbiais também, elas vão introduzir uma determinada circunstância, né? A primeira circunstância aqui de causa, por exemplo. Então, quais são as conjunções subordinativas que introduzem ideia de causa, né? Então, aqui nós temos o porquê, pois, que, porquanto. Veja que essas 4 conjunções são as mesmas conjunções coordenativas explicativas aqui em cima, olha, tá? Mas você vai definir e identificar se é subordinativa ou se é coordenativa, pelo contexto, né? Na frase, na oração, no período em que elas aparecem. Aí você vai apontá-las, né? Ou como coordenativa ou como subordinativa, tá? Depois nós temos outras conjunções subordinativas causais, né? Já que, uma vez que, como, visto que, visto como, né? E aqui eu cito um exemplo, olha. A pessoa ficou feliz porque ganhou um prêmio, então causa. Qual foi a causa da felicidade da pessoa? Ela ganhou um prêmio, tá vendo? Então, o porquê estabelece relação de causa, né? Causa e consequência. Eu queria marcar aqui, não estou conseguindo, tá? Então, veja que essa primeira oração aqui, a pessoa ficou feliz. Pronto, tá? Porque ganhou o prêmio. Então, por causa do prêmio, a pessoa ficou feliz. Para você raciocinar essa ideia de causa. Também posso pôr o pois. Ó, a pessoa ficou feliz, pois ganhou o prêmio. A pessoa ficou feliz, porquanto ganhou o prêmio. A pessoa ficou feliz, já que ganhou o prêmio, a pessoa ficou feliz. Uma vez que ganhou o prêmio, a pessoa ficou feliz. Como ganhou o prêmio, a pessoa ficou feliz. Visto que ganhou o prêmio, a pessoa ficou feliz. Então, você vai fazendo ali as adequações, né? Dessas conjunções de causa. Depois, a gente tem aqui também a conjunção subordinativa condicional. O que as condicionais vão expressar? Condição, a palavra já está dizendo, né? Condição, tá? Para que alguma coisa se realize, para que alguma coisa aconteça, existe uma condição. Então, quais são essas conjunções? Aqui a gente tem o se, caso, desde que, a menos que, salvo se, sem que, contanto que, dado que, uma vez que. Veja que uma vez que também existe lá nas conjunções, né? Ele faz parte também das conjunções subordinativas de causa, tá? E nas conjunções subordinativas condicionais ele aparece também. Então, veja, se ele tentar, pode obter êxito. Veja que aqui nós vamos ter que fazer uma adaptação, né? Uma alteração aqui na estrutura sintática, se a gente for introduzir uma outra conjunção condicional. Uma vez que tente, olha, tá vendo? Se eu usar uma vez que tente, poderá obter êxito. Né? Então, mudo também
o tempo do verbo, tá? Salvo se tentar, pode obter êxito. A menos que tente, poderá obter êxito, né? Desde que tente, poderá obter êxito. Então, você vai fazendo, a gente vai fazendo aqui as adaptações, né? As adequações. Temos também aqui as conjunções subordinativas concessivas. As concessivas expressam, né, ideias opostas, né, ideias contrárias. Então, quais são elas? O embora, o ainda que, mesmo que, conquanto, posto que, se bem que, por mais que, por menos que, apesar de que, sem que, olha o sem que, aparecendo aqui também, olha, o sem que está na condicional, né, nas condicionais, e também aparece nas concessivas. Nem que vai determinar é o enunciado, é a frase. Embora gritasse, não conseguiu o que queria. Então, veja que existe uma oposição aí de ideias, né? Gritou e não conseguiu o que queria. Embora gritasse, não conseguiu o que queria. Ainda que gritasse, mesmo que gritasse, né? Conquanto gritasse, daí você vai também introduzindo outras. Comparativas, né? As comparativas são as mais fáceis de a gente, assim, no sentido, assim, de identificá-las, né? Elas, o como, do que, qual, quanto, feito, que nem, aqui é uma expressão coloquial, né? Ela é estudiosa como a mãe, ela é estudiosa feito a mãe, né? Ela é estudiosa que nem a mãe, né? O que nem também ele entra aqui. As conformativas também são fáceis, né, da gente identificar, são poucas as conjunções subordinativas conformativas, a gente tem aqui o conforme, o segundo, consoante, como, fez tudo conforme combinado, fez tudo segundo combinado. Consecutivas, essas consecutivas, ao contrário das causais, então, olha, causais expressam ideias, introduzem ideias de causa. Consecutivas introduzem ideias de consequência. Nas consecutivas, nós vamos ter essa seguinte estrutura. O que, né, vem depois, o que colocado depois de tão, tal, tanto e tamanho. Nós temos também de sorte que, a expressão conjuntiva, de maneira que, de modo que, de forma que, né? Veja só, gritou tanto, ó, gritou tanto que perdeu a voz, né? As proporcionais, a proporção que, a medida que, ao passo que, quanto. Aí nas proporcionais a gente tem também as expressões, quanto mais, mais, quanto menos, menos, quanto mais, menos, e etc, né? À medida que o tempo passa, cresce nossa esperança. Então a gente tem aqui, olha, à medida que, quanto mais o tempo passa, mais cresce nossa esperança. Tá? E as finais? Finais, elas expressam finalidade, né? Para quê, a fim de quê, o quê, por quê. Então, torço que consiga passar no concurso. Tanto que, né, quanto porque, vocês podem, né, para poder identificá-las como conjunções subordinativas finais, você faz a substituição por para quê. Veja, torço que consiga passar no concurso. Então, torço para que consiga passar no concurso, né? Torço porque consiga passar no concurso. Fica estranho porque a gente não está acostumado a usar o porquê como final, né? Como conjunção subordinativa final. Mas você pode pôr aqui, né? E fazer também a comparação dele com o que, né? Torço porque consiga passar no concurso, né? Torço para que consiga passar. E as temporais, né? As conjunções subordinativas temporais. A gente vai ter aqui, ó, quando, assim que, logo que, antes que, depois que, mal, apenas,
o que, novamente, ó, veja que o que ele passeia, né, por vários tipos de conjunção, desde que, enquanto, assim que chegou a casa, tomou remédio. Daí a gente vai poder também pensar, logo que chegou a casa, tomou remédio. Quando chegou a casa, tomou remédio, que é claro que nem todas vão caber aqui, né, nesse contexto, nessa frase. Então, a gente vai fazendo, vai colocando aquelas que são mais propícias, mais adequadas ao contexto, tá? E as conjunções integrantes. As conjunções integrantes também são subordinativas, elas introduzem as orações subordinadas substantivas. Tá? As conjunções, essas que nós estudamos aqui, que acabamos de ver, né, esses tipos de conjunção, as conjunções subordinativas de causa, né, de condição, até chegar aqui nas temporais, são conjunções subordinativas adverbiais, tá? E as integrantes introduzem orações subordinadas substantivas. Quais são essas conjunções? É o que e o se. Olha que tantão, né? Só essas duas, tá? Que nós temos o exemplo, é bom que saia logo do trabalho. Então, o que é bom? Né? Sua saída do trabalho. A gente tem aqui, então, uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, né? Então, a saída que saia logo do trabalho é bom, certo? Conjunção integrante. Vai ficar mais claro o uso dessas conjunções, a finalidade, a função delas, quando a gente chegar no estudo das orações subordinadas, certo? Enquanto isso, vamos lá para a atividade. Eu vou dar um tempinho, né, para vocês pensarem, ler com calma. São exercícios um pouquinho mais trabalhosos, né? Tem que pensar um pouquinho sobre cada enunciado, certo? Então, qual é a primeira atividade? Então, veja só que nós temos aqui uma frase, né? Como a natureza é capaz de preservar os ganhos e erradicar os erros para continuar a existir. Então, a forma equivocada de reescrever esse segmento é. Então, podem pensar um pouquinho nessa questão, tá? Vou dar um tempinho, aí a gente vai fazer o comentário. Uhum. O Lenir já respondeu. Isso, vamos lá. Vou ver mais umas respostas. Por enquanto, vocês duas responderam letra A. Vamos ver se tem mais uma, duas, né? É uma questão interessante, pessoal. Questão, assim, que normalmente cai, né? Banca cobra bastante. Reescrita. Entra também aí a questão de coerência, né? Entra aí essa ideia da coerência, do sentido, entendeu? Vamos pensar então, vamos fazer? Acho que vocês estão com vergonha hoje de responder no chat. Todo mundo quer, só 3, segunda-feira, né? Vamos lá. Eu vou voltar ao enunciar a frase para a gente poder entender, tá? Então, veja, como a natureza, eu vou sublinhar esse primeiro sintagma aqui. Como a natureza é capaz de preservar os ganhos, e erradicar os erros. Então, como a natureza, ele faz referência a essa parte toda aqui. É capaz de preservar os ganhos e erradicar os erros, assim como a natureza. Para continuar a existir, aqui a gente finaliza. A barra daqui é diferente, vamos por assim, tá? Então, veja que nós temos que prestar atenção nessa expressão, nesse sintagma que está isolado. Ele vem deslocado para o início da frase, tá? Então, é ele que a gente tem que ficar assim, bem atento. Vamos agora ler todas, né? Primeiro, é capaz, ó, já coloquei ele no início, como a natureza, eu só troquei de lugar aqui. É capaz, como a natureza, de preservar os ganhos e erradicar os erros para continuar a existir. Houve alteração de sentido? Segundo, como a natureza, eu só trouxe a finalidade para o início, para continuar a existir, é capaz de preservar os ganhos e erradicar os erros. Eu vou marcar aqui o como a natureza, tá? Como a natureza.
Assim como a natureza é capaz de preservar os ganhos e erradicar os erros. Aqui que está o X da questão, eu não posso separar esses dois aqui. Tá? Que é o X da questão. Vou pôr assim que eu não acho. Pronto. Como a natureza, ele vai fazer referência a esses dois elementos aqui, preservar ganhos e erradicar os erros. Então, ele se refere, né, a esses dois assuntos aqui, né, essas duas citações, tá? Vamos agora para baixo. Então, veja, como a natureza continuou aqui, eu não separei, é capaz de preservar os ganhos e erradicar os erros, ok? No de baixo, para continuar a existir, eu só desloquei, eu só trouxe a oração, né, final para o início do período, ok? É capaz de preservar os ganhos e erradicar os erros, como a natureza. Então, eu não separei aqui ainda. Na letra D, veja só, é capaz de preservar os ganhos, como a natureza, e erradicar os erros para continuar a existir. Qual é a impressão que nós temos aqui na letra D? O que vocês acham? Primeiro, a gente pensa e tem essa percepção, né, de que, como a natureza, ele vai se referir apenas ao que está citado aqui no início, é capaz de preservar os ganhos, assim como a natureza, né? E erradicar, então, eu separei, né, essa parte do período aqui que não poderia separar para, né, se referir a esse sintagma, que é como a natureza, tá? Então, se eu ponho desta forma, a impressão que dá é de que, como a natureza, se refere apenas à primeira parte aqui do texto, tá? E a última, é capaz de preservar os ganhos e erradicar os erros, ó. Como a natureza, eu não separei também, então ele vai ficar para continuar a existir. Pronto, tá? Então, a gente tem que entender, interpretar bem o período, né, o que está posto acima, para a gente compreender aqui essa mudança de posição das partes do período, tá? Então, essa mudança, ela vai gerar, dependendo de como, né, se faz essa reescrita, gera sentido diferente. Gente, entendeu essa atividade? Tem alguma dúvida? Ficou claro? Compreenderam? Ok, tranquilo. Então, o importante é isso, entendeu? Ótimo, tá? Pronto, então vamos agora para número 2. Questão 2, também vou dar um tempinho, é a mesma, é o tipo de questão daqui da número 1, agora mudando, tá? Agora a forma de escrever, certo? Vou dar um tempo para vocês lerem, depois eu entro aqui com comentário. Isso, preste atenção no C, tá? Eu já destaquei o C aqui em vermelho, né? Já dei a colinha aqui para vocês. Tomando água. E aí, pessoal, deu? Tá difícil essa questão? Ok, a Cláudia já respondeu letra E, a Cíntia letra A. Joia. Ó, questão assim, né? Bem provável de cair em prova. C. Vamos lá, então, tá? Vamos ver o sentido D. Se vocês quiserem, pode continuar respondendo, tá? Quem está lendo aí, ainda fazendo, resolvendo, continua. O autor de um bom manual de aritmética para o ensino médio não é necessariamente um intelectual, mas se ele escrever esse livro adotando critérios pedagógicos inovadores e eficazes, pode ser. Então, veja que o C, ele introduz uma ideia de condição, tá? Condição. Então, é uma conjunção subordinativa condicional, tá? Condicional. Então, guardem aí. Esse texto fica
profundamente alterado com a substituição de, se ele escrever esse livro adotando critérios pedagógicos e etc., por. Então, vocês vão substituir aqui onde tem a conjunção por uma dessas alternativas, tá? Vamos primeiro, gente, pensando assim, mas se cai uma coisa dessa na prova, o que eu faço? Eu ficar, né, fazendo 1 a 1? Vamos lá com calma. Primeira coisa é vocês marcarem a conjunção em cada alternativa. Aqui eu tenho caso, aqui eu tenho conquanto, aqui eu tenho desde que, uma vez que, escrevendo, ou seja, o verbo no gerúndio, que também, tá, vai formar aí uma oração subordinada, né, adverbial reduzida de gerúndio. Enfim, tá? É um nome grande, isso para a gente discutir depois, mais para frente. Então, veja que aqui nós temos 4 conjunções. Dessas daqui, caso se encaixe em condição, conquanto se encaixa na condição, né, em conjunção subordinativa condicional, desde que se encaixa na conjunção subordinativa condicional, uma vez que, vamos passear um pouquinho, lá nas condicionais, veja só, olha aqui, tá? Conjunções subordinativas condicionais, nós temos o se, caso lá, tá? Desde que nós temos, uma vez que nós temos. E o conquanto? Tá aqui? Não tá. Onde que vai estar o conquanto? Na concessiva. Tá vendo? Como é importante guardar, memorizar um pouco, memorizar essas conjunções, principalmente, assim, principalmente, né, as conjunções que mais caem, né, que mais caem em prova, por quanto, com quanto vai cair, né? Então, veja só, a gente já fica com o pé atrás. Então, com quanto ele escreve esse livro, não é condição, é concessão. Então, aqui eu vou ter uma conjunção concessiva. Tá vendo? Agora eu posso, já que eu sei quais são as conjunções, sei o que significa cada uma delas, qual o sentido, qual o valor que elas representam, aí eu já marco a letra B. Agora, se eu quiser fazer a substituição, vamos lá, né? Não é necessariamente um intelectual, mas caso ele escreva esse livro, adotando critérios pedagógicos inovadores e eficazes, pode ser, deu certo. Mas, desde que ele escreva esse livro, adotando critérios, né, pedagógicos, pode ser. Mas, uma vez que ele escreva esse livro, então, em todas elas, nós podemos substituir por ser. Agora, se a gente põe o conquanto, veja, mas conquanto ele escreve esse livro, fica incoerente, tá? Incoerente, porque o mas já é uma adversativa, o conquanto é uma concessiva, que no frigir dos ovos expressa o mesmo sentido, tem o mesmo valor, né? Concessão ou adversidade tem valor de algo contrário, algo adverso, tá? Então, a resposta é a letra B. Escrevendo, veja, mas escrevendo ele esse livro, adotando critérios pedagógicos, também cabe aqui, né? O escrevendo é um verbo no gerúndio, mas onde ele, né, introduzido aí, ele vai trazer ideia de condição, né? Vai acabar formando uma oração subordinativa, adverbial condicional, reduzida de gerúndio aqui, tá bom? Deu para entender, pessoal? Então, o macete são as conjunções, tá? A resposta, ela está nas conjunções, certo? Não é você ficar quebrando a cabeça e colocando, né, uma a uma ali, não. Você tem que saber qual é o significado, o sentido que essas conjunções expressam, ok? Entenderam? Vamos para a próxima? Se ficar muito difícil, vocês não estiverem entendendo, podem perguntar aí, já vão me dando, vai me sinalizando, né? Pronto, deixa só eu
arrumar um pouquinho esse texto, vou trazer ele assim, acho que fica melhor para vocês lerem, né? Pronto. Essa daqui é a mesma coisa. Veja que aqui, olha, eu já marquei as conjunções, tá? O sentido de associará a felicidade ao exercício das virtudes, que, embora árduo, compele os homens a se defrontar com a realidade. Então, o sentido desta frase sofre profunda alteração se o enunciado for reescrito do seguinte modo. Onde que vai substituir aqui pro aqui, ó, embora árduo? É aqui que vai sofrer alteração. Então, vamos pensar qual é o valor da conjunção embora, né? Então, embora tem valor concessivo, tá? Eu já vou botar aqui, concessivo. Para que haja coerência de ideias, essas conjunções aqui, elas precisam ter ou sentido ou valor concessivo ou adversativo, tá? Então, elas terão de ter um desses dois sentidos aqui, ou concessivo ou adversativo. Já dei a dica para vocês, agora é só mandar ver. Nádia respondeu, letra A. Quiser pesquisar aí no Google, tá? Quais são as conjunções, né? Subordinativas concessivas, as adversativas. Tá, já deu? Vamos fazer assim, vamos dar uma passeada lá para as conjunções subordinativas concessivas, certo? Aqui, concessivas, a gente tem o embora, o ainda que, conquanto, mesmo que, tá? E as conjunções coordenativas adversativas. Nós vamos ter mas, porém, contudo, todavia, entretanto. Então, vamos ver quais são as que aparecem aqui, tá? Bora lá. Veja só. Associará a felicidade ao exercício das virtudes que, conquanto árduo, que, embora árduo, então, conquanto e embora tem mesmo valor concessivo. Então, a gente não vai marcar a letra A, nós vamos marcar o enunciado que sofre alteração, tá? Na letra B, nós vamos ter aqui todavia. Então, associará a felicidade ao exercício das virtudes, que, sendo árduo, compele, todavia, os homens a se defrontar. Então, veja que houve aqui uma pequena alteração, né, na escrita, né, do enunciado para que seja introduzida a ideia de adversidade. Então, aqui nós temos ideia de adversidade, aqui nós temos valor concessivo, ó, valor concessivo, valor adversativo, vou por aqui, adversativo. Associará a felicidade ao exercício das virtudes, que é árduo, sim. Contudo, compele os homens. Então, contudo, tem valor adversativo. Associará, olha essa daqui, associará a felicidade ao exercício das virtudes que, árduo, compele, por isso mesmo, os homens a se defrontar com a realidade. O por isso, ele não é nem concessivo, ele não tem nem valor concessivo e nem valor adversativo. Ele traz valor conclusivo. Então, aqui é conclusivo, tá vendo? E a última, associará a felicidade ao exercício das virtudes, o qual, árduo que seja, compele, ainda assim, os homens a se defrontar. O ainda assim tem valor possessivo. Então, o segredo está em você destacar as conjunções e fazer essa associação de ideias, né? Então, a conjunção aqui, que presente, né, no enunciado principal,
é a conjunção embora, que tem valor concessivo, tá? Então, isso significa que as outras conjunções, né, nas alternativas, deverão também trazer ou valor concessivo ou valor adversativo, tá? Então, a que destoa, né, a que altera o enunciado totalmente é essa de valor conclusivo. Eu acho que ficou claro, né, pessoal? Vocês estão vendo que não tem segredo, basta você identificar a conjunção e verificar qual é o valor, né, que ela tem ali, certo? Marcando aqui, tá? Estão entendendo? Questão 4. Olha o desde que. Altera-se profundamente o sentido de e todas as ações, boas ou más, se justificam, desde que sirvam a causa operária. O desde que ele passeia em vários tipos de conjunção. Nesse caso, a ideia que ele introduz é de condição, tá? Então, o que vocês farão aqui? Vocês vão ver qual dessas, né, alternativas também vão trazer essa ideia de condição. Vamos lá um pouquinho para as condicionais, antes de vocês fazerem. Veja, quais são as condicionais, as conjunções subordinativas? Se, caso, olha o desde que aqui. Desde que, a menos que, salvo se, tá? Sem que, contanto que, vamos ver se tem elas ali. Ó, a menos tem, a menos que, tá vendo? Já vou marcar. Salvo se, a não ser que também introduz, exceto se, aí vocês vão fazendo agora fazendo essa substituição para ver, né, qual delas altera, né? Eu estou voltando aqui, qual delas altera o sentido deste enunciado, tá bom? Aí vocês vão ficar entre essas duas, A e aí. Deu? Eu acho que vocês, os exercícios estão difíceis, vocês estão achando difícil? Veja, então eu já marquei, é difícil, né? Tá, eu vou pegar mais leve na quinta-feira. Na quinta eu vou trazer coisas mais tranquilas, né? Mais fáceis, né? Para vocês terem, assim, um início. Vamos ver, então. A Tininha, né? Colocou a letra E, é a letra E, tá? Já vou colocar a resposta correta. Por que a letra E? Porque uma vez que introduz aqui nesse contexto, essa conjunção introduz ideia de causa, tá? É causa e não ideia de condição. Então, se você vai lá nas conjunções, né, que é exercício de paciência, pessoal. Nas causais, ó, uma vez que está aqui, tá? Tem também uma vez que em outros momentos, sim. Mas nesse caso, ele é causa. Deixa eu ver mais uma vez aqui. Tá? Então, ele introduz ideia de causa aqui, certo? Não é condição. Nesse caso, não é condição. Vamos ver aqui. Ele também pode ser condição, mas não é o caso. Pronto. Então, veja. E todas as ações, boas ou más, se justificam, desde que sirvam a causa operária. Vamos voltar. E todas as ações boas ou más se justificam, exceto se não servirem à causa operária, elas se justificam, né? E todas as ações boas ou más se justificam, salvo se não servirem à causa operária, aí não se justifica. E todas as ações, boas ou mais, se justificam, a menos que não sirvam à causa operária, aí não se justifica. Porque o que o exercício pede é que esse sentido vai alterar caso se dê a essa a forma negativa.
Então, a gente tem que entender que é uma oração que expressa a condição e que se você der, né, se você substituir por uma oração, por uma causa, desculpa, por uma forma negativa, o sentido continua, tá? Vamos ver aqui essa outra letra D. E todas as ações boas ou más se justificam, a não ser que não sirvam a causa operária. Aí não se justifica. Essa a ideia, tá? E a última, e todas as ações boas ou más se justificam, uma vez que não sirvam a causa operária. Não, uma vez que não sirvam, introduziria uma outra ideia, né? Que seria de causa, não de condição, tá? Então, a última, ela é a resposta, né? Que vai, assim, vai alterar o sentido. E a última questão, para a gente depois entrar no assunto de coerência textual, nós temos aqui também, olha, a substituição feita abaixo do termo sublinhado no período, algo semelhante, embora em ponto menor, acontece com a abolição da escravidão. O embora introduz, né, o sentido, o valor concessivo, tá? Então, mesma coisa, vocês vão identificar qual é a conjunção que traz esse valor concessivo. Número 5 tá fácil. Que bom. Vamos lá, então, veja. Embora algo semelhante, embora em ponto menor, acontece com a abolição da escravidão. Vamos ver aqui quais são as outras conjunções que expressam, que traz valor concessivo, né? Então, a gente vai ter aqui, ó, embora, ainda que, mesmo que, conquanto, posto que, se bem que, por mais que, por menos que, apesar de que, sem que e nem que, né? São essas aqui. Veja, o não obstante também vai entrar, tá? Valor concessivo, vamos ver aqui também nas conjunções coordenativas adversativas, ó. Então, o não obstante, ele vai estar aqui, né? Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, não obstante. Significa que nessa atividade, né, nós vamos ter tanto conjunção de valor concessivo, quanto conjunção de valor também adversativo, tá? A ideia vai ser a mesma, né? Então, não vai mudar o sentido. Então, adversidade ou concessão, o sentido continua sendo o mesmo. Veja, não obstante, a gente já viu lá de valor adversativo, ainda valor concessivo, conquanto valor concessivo, desde que não está em nenhum dos dois, apesar de que valor concessivo. Agora a gente vai pensar, algo semelhante, não obstante em ponto menor, tem o mesmo valor de embora em ponto menor, então valor adversativo, legal, mesmo sentido, não muda. Ainda que algo semelhante, ainda que em ponto menor, acontece, certo? Valor concessivo. Algo semelhante, conquanto em ponto menor, valor concessivo. Algo semelhante, veja que vai ter mudança de sentido. Desde que em ponto menor, acontece, desde que introduz ideia de condição. Tá? Então, desde que o valor é condicional, né? A ideia de condição. Algo semelhante, apesar de que em ponto menor acontece valor concessivo, tá? Então, qual dessas daqui traz um outro sentido? A letra D. A gente respondeu a letra D aí, tá? Desde que em ponto menor. Então, essa daí traz uma outra alteração de sentido, certo? Pessoal, não se assuste em relação a isso. Na quinta-feira, como é a nossa última live, a gente vai fazer mais atividades sobre isso, mas de uma forma mais tranquila, né? Eu não vou trazer coisas muito pesadas desse jeito, não, mesmo porque vocês precisam, né? Ter esse início de aprendizado sobre as conjunções, né? Então, a gente tem que começar pegando mais leve, tá? Mas é para mostrar para vocês, todas essas questões são questões que caíram em banca, né? Foram, assim, exploradas
por bancas de concurso, certo? Eu já até mudei o negócio aqui de lugar. Tá, agora a gente vai entrar um pouquinho no assunto sobre coerência textual, tá? Então, a coerência textual e coesão textual tem a ver um com o outro, em parte sim, em parte não. Muitas vezes nós temos um texto que não tem recursos coesivos, mas são textos coerentes. E o contrário também. Às vezes empregamos um recurso coesivo ali corretamente, ele existe, mas esse recurso coesivo pode trazer incoerência, inconsistência ali para as ideias, né, do texto, tá? Então, sobre coerência textual, nós temos alguns tipos de coerência, né? Então, nós temos o tipo aqui de coerência sintática, de coerência semântica, coerência temática, pragmática, estilística e genérica, tá? Então, vamos ver um pouquinho de cada. O que é coerência sintática? Primeiro, ela está relacionada com a estrutura linguística, como termo de ordem dos elementos. Então, a coerência sintática está relacionada com a seleção do vocabulário, né? Lexical do vocabulário, com a seleção também dos recursos coesivos, tá? Também, a Ari ainda fala, né? Também com a coesão, né? A seleção da preposição adequada, a seleção da conjunção adequada, do pronome adequado, né, para aquele contexto. Quando é empregada, eliminamos estruturas ambíguas. Então, quando a coerência sintática, né, ela é adequadamente empregada, a gente pode eliminar estruturas que trazem outros sentidos, né, ao enunciado. Uso também, bem como uso inadequado de conectivos, então, quando bem empregada, tá? A coerência semântica tem a ver com sentido, com efeito de sentido, né? Então, para que a coerência semântica esteja presente em um texto, é preciso, antes de tudo, que o texto não seja um texto contraditório, mesmo porque a semântica está relacionada com relações de sentido entre as estruturas. Então, para detectar uma incoerência, é preciso que se faça uma leitura cuidadosa, ancorada nos processos de analogia e de inferência, tá? Então, a coerência semântica, grosso modo, tem a ver com o sentido, né? Com o adequado sentido que aquele enunciado quer transmitir, né? Com a ideia, com o sentido que aquele enunciado quer transmitir. Então, é isso. Por exemplo, aqui, ó, pegar esse texto, primeiro texto que nós lemos. Esse primeiro texto, por exemplo, é um texto que, do ponto de vista, né, linguístico, então aqui a gente tem a incoerência semântica. A incoerência semântica, né? Por quê? Porque esse conectivo aqui, ele foi empregado inadequadamente, então trouxe uma outra ideia aqui, ou seja, tornou o texto sem, assim, confuso, né? Tornou o texto confuso. Então, a ideia ficou confusa. Isso que é incoerência semântica. Então, se você emprega inadequadamente um recurso coesivo, aquilo vai interferir no significado, no sentido do enunciado, tá? Nós temos a coerência temática. O nome já fala, né? O que é coerência temática? Você está discorrendo, né, sobre um tema, de repente, ali no meio do caminho você se perde, né? Começa a falar sobre uma outra coisa que não tem nada a ver sobre aquele tema, ou mesmo usar, né, trechos que são assim, não são importantes para aquela temática. Então, isso vai interferir na coerência temática, na progressão temática. Então, coerência temática está relacionada à progressão temática. Então, como que aquele tema ele é desenvolvido e ele progride, né? Ele flui. Qual é a fluidez daquele tema que
né, está abordado ali, está sendo, sim, discutido, certo? Coerência pragmática, né, tem a ver com a sequência de atos de fala no texto. Então, por exemplo, os textos orais ou escritos são exemplos, né, dessa sequência, dessa coerência pragmática, tá? Se o locutor, né, se quem fala ordena algo a alguém, é contraditório que ele faça ao mesmo tempo um pedido. Por exemplo, aqui que está a explicação mais coerente, né, para esse caso. Coerência pragmática. Suponhamos que uma pessoa chegue, né, então ela tem muita ela está muito assim ligada aos textos orais ou textos escritos. Se você faz uma pergunta para a pessoa e a pessoa te dá uma outra resposta, isso é incoerência pragmática. A pragmática tem a ver com a prática, com a aplicação, né? Com a prática, aplicação. Então, ou mesmo, se o locutor ordena algo para alguém, é contraditório que ele diga, eu fiz um pedido para a pessoa. Não, você ordenou, você não fez um pedido, né? Então, é coerência pragmática. É a mesma coisa também, por exemplo, no contexto de diálogo em família, né? Às vezes a pessoa fala de uma forma, você dá uma interpretação, né, às vezes inadequada, e diz assim, a pessoa falou isso, a pessoa vai dizer, não, eu não falei isso, né? Então, isso é incoerência pragmática, tá? Então, isso acontece às vezes muito, eu não falei isso, né? Eu falei isso daqui, então você deu uma outra interpretação, né? Só para terminar aqui esse pedacinho, né? Quando fazemos uma pergunta para alguém, esperamos receber como resposta uma afirmação, uma negação, jamais uma sequência de fala desconectada daquilo que foi perguntado, né? Bem. E a coerência estilística? Estilística tem muito a ver com o registro, né, de linguagem, né? O que seria isso? Por exemplo, você está lá escrevendo, produzindo um texto não literário, né? Um texto de cunho mais científico. Aí você usa muito a linguagem, ou você emprega uma linguagem coloquial. Então, isso é incoerência estilística, né? Então, a coerência estilística deve obedecer também ao gênero textual, à tipologia textual que está sendo produzida ali, tá? E também vamos pensar aqui num texto, né, onde há muitos registros de fala, registros de linguagem, você mistura muita coloquial, linguagem formal, isso é incoerência estilística, né, então deve ser evitado. Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui na nossa cidade, o Manuel de Barros, né, ele tinha um estilo de escrita muito peculiar, é um estilo dele, né, um estilo bem pessoal. Então, ele seguia aquele estilo, né, ao longo, nos textos que ele produzia, então, se via muito, né, a marca dele, a presença, né, do enunciador ali, né, do Manuel de Barros, estava muito assim, era muito forte, então ele tinha um estilo muito dele, muito subjetivo, muito próprio dele, né, então a gente vê, por exemplo, em outros autores, Guimarães Rosa, né, que gosta também de criar palavras, né, usa vocábulos, às vezes, mais difíceis, né, longe, às vezes, da linguagem, né, nossa, a linguagem que nós usamos, é o estilo dele. Então, nós sempre, às vezes, né, alguns escritores citam, né, estilo Drummond, estilo Bandeira, né, estilo Manuel de Barros, tá? Então, isso é a coerência estilística, eles se tornam marcados pelo estilo de linguagem, pelo tipo de linguagem que eles usam, pelo registro de linguagem deles, né? Bem, e depois nós temos a coerência genérica. A genérica tem a ver com o gênero textual. O que significa isso? Se eu estou produzindo um conto, tá, né? Me pediram para escrever um conto, aí no meio do caminho eu começo a escrever ou eu produzo uma entrevista. Não, então isso é incoerência genérica. Então, a coerência genérica
tem a ver com que gênero textual, né, é produzido, tá? Então, se é aquele gênero, eu tenho que focar naquele gênero, não posso ficar pulando, mudando aí, certo? Então, refere-se à escolha adequada do gênero textual, que deve estar de acordo com o conteúdo do enunciado. Em um anúncio de classificados, a prática social exige que ele tenha como objetivo ofertar algum serviço, bem como vender ou comprar algum produto. E que sua linguagem seja uma linguagem concisa, objetiva, pois essas são as características essenciais do gênero. Uma ruptura com esse padrão, entretanto, é comum nos textos literários, nos quais podemos encontrar um determinado gênero assumindo a forma de outro gênero. Nós chamamos isso de intergenericidade. A intergenericidade é quando você incorpora um gênero em outro. Por exemplo, você tem ali um conto, né? Você pega um conto de um autor e esse conto você transforma ele num poema. Então, houve uma mudança do conto para o poema, né? Mas a ideia se comunica, a ideia em ambos os textos, ela se comunica, tanto no conto quanto no poema. Então, existe uma relação entre esses gêneros, tá? Isso é muito comum na linguagem literária, nos textos literários. É importante ressaltar que em alguns tipos de texto, especialmente nos textos literários, uma ruptura aí está falando, né? Nos demais textos, a coerência contribui para a construção de enunciados cuja significação seja aceitável, ajudando na compreensão do leitor e do interlocutor. Todavia, a coerência depende de outros aspectos também, como conhecimento linguístico de quem acessa o conteúdo, a situacionalidade, a gente só vou citar, não vou entrar nesses conceitos, a informatividade, a intertextualidade e a intencionalidade, né? Então, são esses recursos que contribuem para a coerência do texto de uma forma geral, né? Que contribui para a textualidade, para a formação e elaboração do texto, certo? Bem, a gente vai depois, nós vamos começar também outros exercícios, mas antes disso, vamos fazer uma pausa, tá? De 15 minutinhos, aí a gente retoma, tá? Em seguida, já com as atividades. Pode ser? Vou parar aqui a apresentação, aí vamos fazer essa pausa, certo? Ok. Então, pessoal, vamos retomar aqui as atividades. Agora a gente vai continuar. Eu só ver se eu localizei aqui o slide certo. Tem dois. Ah, sim, agora tá certo. Eu vou compartilhar aqui. E aí, tá fazendo frio? Aqui tá garoando. Parecendo aquelas vovozinhas do WhatsApp, né? O que tá fazendo? Tá chovendo? Tá chovendo aí, né? Aqui tá garoando. Isso mesmo, Vanilda, aqui tá garoando. Eu tô aqui dentro, agora o Diego veio trazer a notícia que tá esfriando. Vamos ver aqui esse texto, depois a gente vai para a questão, tá? Então, vejam que é um texto que, embora, né, ele se apresente organizado mais com verbos, né, através de verbos, é um texto que no final da leitura vocês vão perceber que existe coerência, né? Aqui uma coerência semântica, existe uma ideia, uma intenção, e um estilo também, né, do autor de produzir dessa forma uma narrativa, tá? Então, eu vou ler o texto para vocês, para a gente ir para a questão. Acordou, levantou-se, aprontou-se, lavou-se, barbeou-se, enxugou-se, perfumou-se, lanchou, escovou, abraçou, beijou, saiu, entrou, cumprimentou, orientou, controlou, advertiu, chegou, desceu, subiu, entrou, cumprimentou, assentou-se, preparou-se, examinou, leu, convocou, leu, comentou, interrompeu, leu, despachou,
conferiu, vendeu, vendeu, ganhou, 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 lucrou, 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 lesou, explorou, escondeu, burlou, safou-se, comprou, vendeu, assinou, sacou, depositou, 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 associou-se, vendeu-se, entregou, sacou, depositou, despachou, repreendeu, suspendeu, demitiu, negou, explorou, desconfiou, vigiou, ordenou, telefonou, despachou, esperou, chegou, vendeu, lucrou, lesou, demitiu, convocou, saiu, despediu-se, dirigiu-se, chegou, beijou, negou, lamentou, dormiu, roncou, sonhou, sobressaltou-se, acordou, preocupou-se, temeu, suou, ansiou, tentou, bebeu, dormiu, 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 acordou, levantou-se, aprontou-se e assim a rotina, né, continua. Então, vocês vejam que é um texto, né, praticamente elaborado em torno de verbos, verbos de ação, né, e mostrando ali, apontando a vida, né, de uma pessoa, de um homem, de uma empresa, talvez um empresário mais renomado, né, que age, né, de uma forma, às vezes, correta, de uma forma inadequada ali nos negócios, tá? Então, a questão é, considerando-se o conceito de coesão e coerência, é correto concluir que o texto analisado, leiam as alternativas e veja qual é a correta, tá? É correto concluir que o texto analisado. Ivanilda, está começando, está abrindo aí, está abrindo o jogo, Ivanilda, joia. Tá. Presta bastante atenção nessas palavras, tá? Essencialmente. E aí? Deu? Vamos fazer então? Vocês estão muito quietos? Considerando-se o conceito de coesão e coerência, é correto concluir que o texto analisado se revela coerente. Sim, coerente, né? Vocês concordam? Essencialmente, essa palavra aqui, ela é meio perigosa, ela engana, enganadora, né? Essencialmente, por meio da pontuação e da manutenção de um único tempo verbal, tá? Então, aqui nós temos o verbo, no passado, certo? O verbo está no pretérito, né? Mas será que é um texto coerente essencialmente por causa da pontuação? Não, né? Não é por causa da pontuação. Então, a gente tem que prestar atenção nessas palavras aqui. Outro, o texto, ele perde a progressão temática? Não perde, aqui a gente já elimina essa ideia. O tema continua, né? Qual que é o tema? Narra, né? O texto narra a vida de um empresário, a vida de uma pessoa de negócios, né? Desde quando ele se levanta ali até o momento que ele se dirige para o trabalho, né, ali no trabalho, quais são as ações que ele empreende, depois na volta, no seu retorno para casa, né? Então, essa dinâmica, né, essa progressão temática que se mantém, né, ele não perde essa progressão, tá? Então, ele não perde. Só para a gente terminar a leitura, olha, perde a progressão temática na medida em que a ausência de elementos coesivos não garante sua coerência. Em verdade isso, tá? Então, vocês já vão entendendo que a ausência de elementos coesivos, muitas vezes, garante a coerência do texto, né? Nesse caso, do texto que a gente leu. Não possui uma relação lógica entre as palavras, que é garantida unicamente, uma outra palavra perigosa, ó, que engana, tá? Que é garantida unicamente por meio de elementos de conexão errado. Né? Então, ele possui essa relação lógica não é unicamente garantida por meio de elementos de conexão, que vem, né, aqui a competir com a letra B também, né, que traz a mesma ideia, mais ou menos. Não permite o reconhecimento de pressupostos subentendidos. Sim, permite.
que possam assegurar seu teor crítico pela falta de coesão. Não, né? Então, o recurso coesivo, a falta desse recurso, ela não prejudica o entendimento, o reconhecimento dos pressupostos subentendidos. O que está subentendido aqui? Muitas coisas, né? Principalmente quando diz assim, escondeu, burlou, safou-se, comprou, vendeu, assinou, sacou, depositou, né? Depositou, associou-se, vendeu-se. Olha que interessante. Mesmo uma pessoa que cobre propina, né? Que faça as coisas que não são legais, né? Fora da lei, fora das condições legais, né? Pronto. Outra, não permite o reconhecimento. Ah, acabei de ler. E o texto, ele apresenta a ordem e a carga semântica dos vocábulos, ordem e carga semântica, sentido entre os vocábulos, sustentando a coerência, sim, do enunciado, ainda que, olha uma concessão aqui, o ainda que a gente acabou de estudar, não existam elementos coesivos explícitos, mas a gente vai pela nossa leitura, a gente vai introduzindo esses recursos coesivos. Então, a resposta é letra E, tá? Voltando aqui à ideia do texto, né? Considerando-se o conceito de coesão e coerência, é correto concluir que o texto analisado apresenta a ordem e a carga semântica dos vocábulos. Sim, sustentando a coerência. Então, a ordem em que as palavras, em que os verbos são posicionados ali, são colocados, e a carga, o significado deles, né, sustentam essa coerência. Ainda que não existam recursos, elementos coesivos explícitos, certo? Então, aqui tem um comentário, ó. Tá? Eu trouxe esse comentário aqui para a gente pensar um pouquinho. O texto não apresenta elementos coesivos entre os diversos verbos conjugados no pretérito perfeito indicativo, o que se torna dispensável, considerando a carga semântica dessas ações. Esse procedimento indica que o comportamento da personagem é rotineiro, que se confirma pela repetição das sequências inicial e final do texto. Por quê? Começa com acordou, né? Levantou-se e termina aqui com acordou, levantou-se, aprontou-se, né? Então, é a rotina da personagem. Bem, vamos para a próxima questão. Artistas, deixa eu só ver aqui qual é a. Aqui, vamos primeiro, a gente vai pensar um pouquinho nas marcas linguísticas e no modo de organização do discurso, né? Então, diz assim. As marcas linguísticas e o modo de organização do discurso que caracterizam o texto são, respectivamente, marcas linguísticas e modo de organização. Vamos ver, então, é um texto da Fernanda Pompeu. Artistas, costureiras, soldadores e desenhistas manejam ferro, madeira, isopor e tecido. No galpão do boi garantido, o do coração vermelho, todos se esmeram. Nunca usam o verbo caprichar para preparar um espetáculo que supere o do rival. No ano passado, foi o caprichoso, o da estrela azul, o ganhador da disputa de bois bumbá do famoso Festival de Parintins, que todo final de junho atrai cerca de 100.000 pessoas para a doce ilha, situada na margem direita do rio Amazonas. No curral da torcida caprichosa, alegoristas, passistas e percussionistas preferem não dizer que uma nova vitória está garantida. Dizem sim, com todas as letras, que está assegurado. Então, nós temos aqui as marcas linguísticas. Marcas linguísticas são as classes de palavras, são as classes gramaticais, né? Então, são os verbos, os adjetivos, substantivos. E o modo de organização do discurso que caracteriza o texto são, respectivamente, verbos no presente e no passado, e um modo de organização. É um discurso que está organizado dentro, né, da tipologia descritiva e narrativa,
As marcas linguísticas são substantivos e adjetivos, o texto é descritivo e dissertativo. Marcas linguísticas, o texto traz aqui, né, predominantemente substantivos, né, e é um texto narrativo dissertativo. Frases nominais, apenas narrativa, adjetivos substantivados e apenas é um texto descritivo, tá? Quando a gente diz assim, modo de organização do discurso, né, o que a gente vai prestar atenção, né, e verificar é qual é a tipologia textual que organiza a ideia, que organiza o texto, né? Então, quais são as tipologias textuais? Então, nós temos aí narração, descrição, dissertação, injunção e tradição. São 5 tipos, né? São 5 tipologias textuais, certo? Então, vamos ver aqui o que predomina mais no texto. Veja, artistas costureiras, soldadores e desenhistas manejam ferro, madeira, isopor, tecido, no galpão do boi garantido, o do coração vermelho, todos se esmeram. Nunca usam o verbo caprichar para preparar um espetáculo superior do rival. No ano passado foi o Caprichoso, da Estrela Azul, ganhador da disputa de bois bumbá, do famoso festival que todo final de junho atrai cerca de 100 mil pessoas para a Doce Ilha, situada na margem direita do Rio Amazonas. Então, o que o texto está fazendo? O texto está narrando, né? Ele está contando e está, ao mesmo tempo, descrevendo, tá? Então, ele narra e ele descreve, certo? Então, veja, o que predomina aqui são os verbos, não são substantivos, né? Substantivos e adjetivos. Primeiro, a gente já vai descartar a dissertação, não é um texto dissertativo, tá? Então, a gente já vai eliminar a letra B e a letra C. Então, não é um texto que apresenta essa estrutura dissertativa. A estrutura que ele apresenta é a narração, porque ele está contando um fato. Quando se conta algo, os verbos são usados no passado, predominantemente no passado. E também são usados no presente, não há problema. Então, vocês vejam aqui que o início do texto, né, ele traz o verbo manejar no presente. Artistas, costureiras, soldadores e desenhistas manejam ferro. Então, a ação no presente. Aí, continuando, no galpão do boi garantido, do coração vermelho está descrevendo, ó, todos se esmeram, presente, nunca usam o verbo caprichar para preparar um espetáculo que supere o do rival. No ano passado foi, aqui ele começa a contar, né, um fato que aconteceu num determinado momento, no ano passado. O Caprichoso foi o Caprichoso da Estrela, o ganhador da disputa de bois bumbá, do famoso Festival de Parintins, que todo final de junho atrai, ó, verbo no presente, cerca de 100 mil pessoas para Doce Ilha situada. No curral da torcida caprichosa, alegoristas, passistas e percussionistas preferem não dizer que uma nova vitória está garantida. Dizem sim com todos os dedos que está assegurado, tá? Então, veja que aqui nós temos, né, a descrição e a narração, né? E os verbos, eles estão, respectivamente, no presente e no passado. No passado, o verbo que eu marquei para vocês ali, que é o foi, tá? Verbos no presente e no passado que constroem a narração e também, né, conseguem descrever uma cena, né? Então, esse primeiro momento aqui é uma descrição, né? É uma que contar um fato.
adjetivo substantivado também nem pensar, não existem adjetivos que são, que passam, né, a ter, assim, a função de substantivo, tá? E o texto, ele não é apenas narrativo. Normalmente, um texto narrativo, ele traz junto com ele ele traz textos descritivos, ele traz também a descrição, então a narração, ela puxa a descrição também junto, tá? Então, essa é a questão. Agora, esse Nasce um Escritor é um texto mais longo. Vamos ver aqui, eu vou ler com vocês, são 2 páginas do Jorge Amado. O primeiro dever passado pelo novo professor de português foi uma descrição, tendo o mar como tema. A classe se inspirou, toda ela nos encapelados mares de Camões, aqueles nunca dantes navegados. Prisioneiro no internato, eu vivia na saudade das praias do Pontal, onde conhecer a liberdade e o sono. O mar de Ilhéus foi o tema de minha descrição. Padre Cabral levara os deveres para corrigir em sua cela. Na aula seguinte, entre risonho e solene, anunciou a existência de uma vocação autêntica de escritor naquela sala de aula. Pediu que escutassem com atenção o dever que ia ler. Tinha certeza, afirmou, que o autor daquela página seria no futuro um escritor conhecido. Não regateou elogios. Eu acabara de completar 11 anos. Jorge Amado é maravilhoso, né? Passei a ser uma personalidade, segundo os cânones do colégio, ao lado dos futebolistas, dos campeões de matemática, dos que obtinham medalhas. Fui admitido numa espécie de círculo literário onde brilhavam alunos mais velhos. Nem assim deixei de me sentir prisioneiro. Houve, porém, sensível mudança na limitada vida do aluno interno. O padre Cabral tomou-me sob sua proteção e colocou em minhas mãos livros de sua estante. Primeiro as viagens de Gulliver, depois clássicos portugueses, traduções de ficcionistas ingleses e franceses. Recordo com carinho a figura do jesuíta português, erudito e amável, menos por me haver anunciado escritor, sobretudo por me haver dado o amor aos livros, por me haver revelado o mundo da criação literária. Ajudou-me a suportar aqueles 2 anos de internato, a fazer mais leve a minha prisão, minha primeira prisão. É lindo esse texto, né, do Jorge Amado. Então, veja só, uma análise da forma como o texto está construído nos faz reconhecê-lo como um texto predominantemente, isso aqui eu não passei para vocês, a gente só vai comentar, tá? Tipologia textual a gente ainda nós não vimos, né? Pensei até em trazer, mas talvez na quinta-feira, se der, a gente entra um pouquinho nesse assunto. Então, esse texto, ele é um texto, ele vai o quê? Ele descreve, ele é predominantemente descritivo, pelo qual se atribui qualidade aos lugares e às pessoas que compõem a cena. É um texto predominantemente expositivo, em que alguns fenômenos são identificados, definidos e exemplificados. É um texto predominantemente instrucional, que incita a ação, a um modo de operar, daí a força imperativa dos verbos. Narrativo, organizado em sequências temporais e com indicação circunstancial de lugar, ou é um texto dissertativo, com predominância de um tom crítico e taxativamente persuasivo. Então, dentre essas alternativas, qual vocês marcariam? Qual delas? O que vocês acham? Esse texto que eu acabei de ler é um texto, qual é a predominância tipológica dele? Isso, né? Tem mais alguém? Acho que a Ivanilda está cansada de ver tipologia, né, Ivanilda? A gente estudou bastante isso, acho que você fez redação também, né?
nós vimos em redação. Então, é isso mesmo, é um texto narrativo, certo? Ele narra, ele conta o fato, né, que aconteceu quando ele era criança ainda, estava estudando, né, lá no internato, tá? Colégio. Muito bem. Agora vamos para a próxima. A próxima também vai abordar a tipologia textual, tá? Então, na outra questão. Presta atenção aqui na organização dos verbos, né? No tempo do verbo e na pessoa verbal. Chamava-se Raimundo, este pequeno, e era mole, aplicado, inteligência tarda. Raimundo gastava 2 horas em reter aquilo que a outros levavam apenas 30 ou 50 minutos. Vencia com o tempo, o que não podia fazer logo com o cérebro. Reunia a isso um grande medo ao pai. Era uma criança fina, pálida, cara doente. Raramente estava alegre. Entrava na escola depois do pai e retirava-se antes. O mestre era mais severo com ele do que conosco. Então, o pai do Raimundinho, né? Coitado do Raimundo. O pai era o mestre, era o professor. Então, veja só, quanto aos processos de composição do texto, podemos dizer que nesse trecho estão presentes os seguintes elementos. Então, narração em terceira pessoa, com predominância da descrição física e psicológica da personagem. Narração em primeira pessoa, com predominância da descrição psicológica. Apenas a caracterização física e psicológica acrescida da descrição do que a personagem faz, pensa e sente. Descrição da personagem com interferência da dissertação reflexiva do autor, o que constitui uma digressão muito comum em Machado de Assis, e narração em terceira pessoa, descrição e dissertação reflexiva. Veja, vamos voltar aqui no texto, vamos voltar a ele, e a gente já vai pensar um pouquinho na estrutura linguística, né, desse trecho. Chamava-se Raimundo este pequeno. Veja que o narrador, ele começa aqui com um verbo na terceira pessoa, exatamente. Então, você já tem verbo na terceira pessoa do singular, né? E ele já descreve o Raimundo, né? O Raimundo, o narrador. Então, nós temos um narrador observador, né? Ele descreve o Raimundo, mole, aplicado, inteligência tarda e pequeno, né? Aí ele continua narrando. Raimundo gastava 2 horas em reter aquilo que a outros, né, levavam 30 ou 50 minutos. Raimundo vencia com o tempo, que não podia fazer logo com o cérebro. Né? Então, ele descreve, além dele descrever, ele também narra, né, sobre o personagem Raimundo. Era uma criança fina, pálida, cara doente. Entrava, que é narração, ó, entrava na escola depois do pai, o mestre era mais severo, tá? Então, veja que o que predomina aqui não é a descrição da personagem, com interferência da dissertação. Não existe, no texto, na estrutura deste trecho, não há, né, partes dissertativas, tá? Então, não existe a dissertação ali, não existe trechos dissertativos. O texto é predominantemente narrativo, embora, né, tenha ali trechos descritivos, mas a predominância é a narração em terceira pessoa, tá? Então, existe o narrador, né? Ele é o narrador observador. Agora, veja só, narração em terceira pessoa com predominância da descrição física e psicológica do Raimundo, né? Então, a narração é o texto, é a tipologia predominante. Na narração, ocorre a descrição física e psicológica. Nós, normalmente, dizemos, né, que esse tipo de conto é um conto psicológico. Ele descreve o Raimundo, tanto por fora quanto por dentro.
né, como ele era fisicamente e como ele se comportava, né, como era a inteligência dele, tá? Então, é isso. Olha aqui na letra E, quanta coisa misturada, né? Da narração em terceira pessoa, descrição e dissertação reflexiva, nada a ver, né? Agora, esse daqui eu vou ler com vocês e depois vocês vão responder a número 5, tá? Mas vão prestar atenção se vocês tiverem como, se houver como anotar essas partes que estão marcadas em vermelho, é interessante. Vamos ver aqui. Cultivar um estilo de vida saudável é extremamente importante para diminuir o risco de infarto, mas também de problemas como morte súbita e derrame. Significa que manter uma alimentação saudável e praticar atividade física regularmente já reduz por si só as chances de desenvolver vários problemas. Além disso, é importante para o controle da pressão arterial, dos níveis de colesterol e de glicose no sangue. Também ajuda a diminuir o estresse e aumentar a capacidade física, fatores que, somados, reduzem as chances de infarto. Exercitar-se nesses casos com acompanhamento médico e moderação é altamente recomendado. Então, eu marquei aqui em vermelho nessas palavras. Aí vocês têm aqui as alternativas. As ideias veiculadas no texto se organizam estabelecendo relações que atuam na construção do sentido. A esse respeito, identifica-se no fragmento que, tem uma lida agora, né, nas alternativas que nós temos aí. Viu? Vamos ver então, veja só. A expressão além disso marca uma sequenciação de ideias. Vou ler todos primeiro, a gente vai voltando. O conectivo, mas também inicia a oração que exprime ideia de contraste. O termo como, como morte súbita e derrame, introduz uma generalização. O termo também exprime uma justificativa. O termo fatores retoma coesivamente níveis de colesterol e de glicose no sangue. Agora a gente vai lá. Nós vamos pela ordem, né? Então, cultivar um estilo de vida saudável é extremamente importante para diminuir o risco de infarto, mas também de problemas, como morte súbita e derrame. Então, mas também ele introduz uma adição, não é contraste. Se fosse só o mas, sim, seria contraste, mas também introduz ideia de adição, né? A gente sabe, a gente já estudou que é uma conjunção coordenativa aditiva, tá? Como morte súbita e derrame, como ele exemplifica esses problemas, né? Ele cita, então, ele diz que como introduz uma generalização, não é uma exemplificação, né? Dentre vários problemas, nós temos esse daqui, não generaliza, tá? Ele exemplifica, ele demarca, né, alguns problemas, cita alguns problemas. Continuando aqui, ó, significa que manter uma alimentação saudável e praticar atividade física regularmente já reduz por si só a chance de desenvolver vários problemas. Além disso, ele traz, né, ao texto uma progressão. Então, ele introduz ali essa ideia, né, de que o texto ele vai progredir, ele vai se estender, vai haver uma sequência, outra sequência de ideias. O pensamento ele se estende numa sequência organizada, tá? Então, a expressão além disso, ela marca uma sequenciação de ideias, sim. Então, significa que, além de tudo que foi dito, há outras questões, há outras ideias. Então, veja bem, além disso, é importante para o controle da pressão arterial, dos níveis de colesterol e de glicose do sangue, né? Cultivar um estilo de vida saudável.
Também, o também introduz adição, né? Introduz adição. Também ajuda a diminuir o estresse, aumentar a capacidade, que ele está falando que o também exprime justificativa, não é? Ele acrescenta, né, algo a mais. Aumentar a capacidade física. Fatores que, somado, deixa eu ver aqui os fatores que ele está dizendo. O termo fatores retoma coesivamente níveis de colesterol. Não. Fatores aqui seria o quê? Fatores que somados reduzem as chances de infarto. Então, tá aqui, ó. Além de ser importante para o controle da pressão arterial, dos níveis de colesterol e de glicose no sangue. Também ajuda. A gente está falando sobre sobre a ação, né, de se cultivar um estilo de vida saudável. Então, o que fazer para cultivar um estilo de vida saudável? Aí ele continua. Também ajuda a diminuir o estresse, aumentar a capacidade física. Fatores que, somados, reduzem as chances de infarto. Então, os fatores são tudo aquilo que foi dito antes, né? Todas essas ações. Manter uma alimentação saudável, praticar atividade física, tá? São fatores que ajudam a praticar uma atividade física, que mais? Isso mesmo, tá? Manter uma alimentação saudável e praticar uma atividade física. São fatores que ajudam, que reduzem as chances de infarto, né? Fatores que, somados, reduzem a chance de infarto. Então, o termo fatores, ele não retoma níveis de colesterol e glicose no sangue, tá? Então, aqui está errado essa última questão, essa última alternativa aqui. Então, a alternativa correta é a letra A. O que é interessante, é claro que aqui, pessoal, a gente coloca ele no slide, mas é interessante ter o texto do lado, né? Para que vocês façam esse estudo, estudem esses termos, né, no texto. Então, a gente ter o texto e fazer a leitura. Tá. Agora, a questão 6. Sobre a coesão textual, estão corretas as seguintes proposições. Leiam quais são as proposições que nós temos, né, aí, sobre a coesão textual e vejam quais são as que estão corretas, tá? Tem mais de uma correta, tem mais de uma proposição. Aí coloca no chat, né? Quais são? Se é 1, 2, ou 1, 3, 5, enfim. Coloquem aí. Quais vocês consideram como corretas? Ok, Vanilda colocou em 3. Até pus aqui a resposta para a gente poder. Tá? Vamos lá para essa, que a gente ainda tem um outro texto para ver. Então, sobre coesão textual. A coesão textual está relacionada com os componentes da superfície textual, ou seja, as palavras e frases que compõem um texto. Esses componentes devem estar conectados entre si, ok, em uma sequência linear por meio de dependências de ordem gramatical. Então, o primeiro está de acordo, né? Ela está relacionada com os componentes da superfície do texto. O que são esses componentes? São os componentes linguísticos, né? Esses componentes, eles criam entre si uma dependência de ordem gramatical, tá? 2, a coesão é imaterial e não está na superfície do texto. Então, a número 2 contradiz a número 1, já não vai considerar a número 2. Compreender aquilo que está escrito dependerá dos níveis de interação entre o leitor, o autor e o texto. Não, né? Você compreende escrito por causa dessa construção linguística que o texto nos mostra. E essa construção, ela se deve, em grande parte, a essa ordem gramatical, a esses recursos coesivos, tá? Por meio do uso adequado dos conectivos e dos mecanismos de coesão, podemos evitar erros que prejudicam a sintaxe e a construção dos sentidos do texto, correto,
né? Eu falei isso durante a aula de hoje, né? A coesão obedece a 3 princípios: o princípio da não contradição, da não tautologia e o princípio da relevância, que é coerência, não é coesão. É a coerência que obedece a esses princípios. Entre os mecanismos de coesão estão a referência, substituição, elipse, conjunção, coesão lexical, é isso, tá? Inclusive, a Koch, né, é a autora que eu estudei, que fala muito sobre coesão e coerência. Depois, né, quem faz a leitura também das obras da Koch é a Irandé Antunes. Eu tenho até um artigo, pessoal, que eu escrevi sobre coesão e coerência textual, tá? Esse artigo foi publicado, agora eu não me recordo da revista, já faz algum tempo, foi quando eu fiz o mestrado, né? Eu publiquei esse artigo sobre coesão e coerência textual, tá? Fazendo, assim, uma releitura, um estudo, né? Um levantamento bibliográfico das obras da Irandé Antunes e da Koch. Bem, depois a gente tem aqui esse texto para a questão número 7. Então, vamos ver aqui o texto, ele vai responder a questão 7. Eu vou ler para vocês, depois a gente vai para as questões, né? Há qualquer coisa de especial nisso, de botar a cara na janela em crônica de jornal? Eu não fazia isso há muitos anos, enquanto me escondia em poesia e ficção. Crônica, algumas vezes, também é feita intencionalmente para provocar. Além do mais, em certos dias, mesmo o escritor mais escolado não está lá grande coisa. Tem os que mostram sua cara escrevendo para reclamar. Moderno demais, antiquado demais. Alguns discorrem sobre o assunto e é gostoso compartilhar ideias. Há os textos que parecem passar despercebidos, outros rendem um montão de recados. Você escreveu exatamente o que eu sinto, isso é exatamente o que eu falo com os meus pacientes. É isso que digo para meus pais. Comentei com a minha namorada. Os estímulos são valiosos para quem nesses tempos andava meio assim. É como me botarem no colo. Também eu preciso. Na verdade, nunca fui tão posta no colo por leitores como na janela do jornal. De modo que está sendo ótima essa brincadeira séria, com os textos que iam acabar neste livro, outros espalhados por aí. O que eu levo a sério ser sério, mesmo quando parece que estou brincando. Essa é uma das maravilhas de escrever. Como escrevi há muitos anos e continua sendo a minha verdade. Palavras são meu jeito mais secreto de calar. É da Lia Luft, né? Pensar é transgredir, tá num livro dela. Então, aqui vocês viram que eu marquei algumas palavras. Nisso, isso, assim, alguns e essa. São alguns elementos, né? Coesivos, são alguns conectores, tá? Então, vamos ver aqui a questão 7 que está pedindo. Os textos fazem uso constante de recursos que permitem a articulação entre suas partes. Quanto à construção do fragmento, o elemento, aí vocês têm a opção, né? Nisso, introduz o fragmento, botar a cara na janela em crônica de jornal. Assim, é uma paráfrase de é como me botarem no colo. Isso remete a escondia em poesia e ficção. Alguns antecipam a informação. É isso que digo para os meus pais. Essa recupera a informação anterior, janela de jornal. Então, vamos voltar aqui no texto, né? Aqui, nós vamos trabalhar com esses recursos coesivos, né? Veja, há qualquer coisa de especial nisso, de botar a cara na janela em crônica de jornal. Na verdade, o pronome demonstrativo seria um misto, né?
Por que nisso? Porque é algo que ainda vai ser dito, ela não disse. O nisso, ele retomaria algo dito anteriormente. E o nisto, algo que vai ser dito, que ainda vai ser citado. Então, nisso, voltando aqui, introduz esse fragmento, botar a cara na janela em crônica de jornal. Então, a gente já vai de cara, né, aqui para a letra A, tá? Agora, o isso ele faz remissão ao que foi colocado antes, né? Então, veja, eu não fazia isso há muitos anos. O que que significa? Eu não botava a cara na janela em crônica de jornal. Então, ele disse que o isso remete a escondia em prosa e poesia. Errado, nós vamos descartar a letra C. Lá embaixo, veja só, comentei com a minha namorada, e a Lia Luft, né, ela vai citando, é como se ela mistura e fala, né, com a narração. Então, os estímulos são valiosos para quem, nesses tempos, andava meio assim como me botarem no colo, também eu preciso. Então, ela diz que assim é uma paráfrase de como me botarem no colo. Não. A paráfrase é quando a gente reproduz uma ideia, né, de uma outra pessoa, né, um pensamento de outra. Então, quando você reproduz de modo a não mudar o sentido, né, o conteúdo da ideia original. Isso é assim ele não vai fazer parágrafo, assim vai retomar uma coisa, né? Veja, os estímulos são valiosos para quem nesses tempos andava meio assim, assim como, né? Você escreveu exatamente o que eu sinto, meio assim, é como me botar no colo. Também eu preciso. Na verdade, nunca fui tão posse no colo, né? Então, assim, ele vai citar o modo, né? Como o personagem, o narrador estava. Ele não faz paráfrase. A paráfrase aqui é erro, tá? Vamos ver aqui alguns, ó, com alguns textos que iam acabar neste livro, outros espalhados por ali. Vamos ver o que eles fazem. Alguns antecipam a informação. É isso que digo para os meus pais. Não. O alguns, ele não vai antecipar nada. O alguns, ele acompanha um substantivo. Ele não vai retomar nada, tá? A palavra, o pronome alguns, simplesmente acompanha. Ele vai trazer assim uma ideia, né, indefinida de textos. Quantos textos são? Alguns. Ele não define exatamente a quantidade, então ele acompanha o substantivo. Ele não retoma, ele não antecipa nenhuma informação. Essa recupera a informação anterior, janela de jornal. Essa está aqui, ó. Porque eu levo a sério ser sério, mesmo quando parece que estou brincando. Essa é uma das maravilhas de escrever. Essa vai retomar essa frase todinha aqui, esse período anterior aqui, tá? Porque o que eu grifei. Então, ela não recupera nenhuma informação, a informação da janela de jornal, não. A janela de jornal está aqui no início do texto, né? Quando o conectivo recupera ou retoma elemento anterior, normalmente os elementos anteriores estão mais próximos a ele, né? Não estão tão distantes ao conectivo, tá? Do conectivo, certo? Estão mais próximos ao conectivo. Então, é isso, pessoal. Eu sei que está difícil, né? Essas questões estão mais difíceis para vocês mesmo, porque nós não temos ali o texto, né? Próximo para vocês irem fazendo a comparação. Agora, essa questão 8, né, diz respeito ao que a gente já viu na aula. Então, isso vai estar mais de acordo com a aula de hoje, as aulas anteriores também. Eu vou ler o texto, depois vocês vão marcar para mim, lá na questão. O Flamengo começou a partida no ataque.
enquanto o Botafogo procurava fazer uma forte marcação no meio-campo e tentar lançamentos para Vitor Simões, isolado entre os zagueiros rubro-negros. Mesmo com mais posse de bola, o time dirigido por Cuca tinha grande dificuldade de chegar à área alvinegra, por causa do bloqueio montado pelo Botafogo na frente da sua área. No entanto, na primeira chance rubro-negra, saiu o gol. Após cruzamento da direita de Y, a zaga alvinegra rebateu a bola de cabeça para o meio da área. Cleberson apareceu na jogada e cabeceou por cima do goleiro Renan. Ronaldo Angelim apareceu nas costas da defesa e empurrou para o fundo da rede, quase que em cima da linha. Flamengo 1-0. Não sou flamenguista não, tá? Só aqui o texto. Não é a professora flamenguista ou nada, né? Então, o texto que narra uma parte do jogo final do Campeonato Carioca de Futebol, realizado em 2009, contém vários conectivos, sendo que, então vejam só, após é conectivo de causa? Não, né? Após é causa, já que apresenta o motivo de a zaga alvinegra ter rebatido a bola de cabeça. Após cruzamento é tempo, né? Após cruzamento da direita. Então, aqui introduz ideia de tempo, não é causa. Enquanto tem o significado alternativo, porque conecta duas opções possíveis para serem aplicadas no jogo. Não, veja, o Flamengo começou a partida no ataque, enquanto é tempo também, enquanto o Botafogo procurava fazer uma forte marcação. Então, ele demarca um tempo entre um time e o outro, entre uma ação realizada por um time e realizada por outro time, né? Então, ele vai demarcar esse tempo, um limite de tempo. No entanto, tem significado de em tempo, a gente já viu, né? No entanto, qual é o significado? De adversidade, não é tempo. Mesmo traz ideia de concessão, já que, com mais posse de bola, ter dificuldade não é algo naturalmente esperado. Vamos ver aqui. Mesmo com mais posse de bola, o time dirigido por Cuca tinha grande dificuldade de chegar, né? Então, veja, o time, apesar de, né, de estar com mais posse de bola, tá? Então, mesmo apesar de, embora estivesse com mais posse de bola, o mesmo, ele introduz esse tá certo, né? Tá correto. Mesmo traz ideia de concessão, mesmo, embora, tá? Então, a resposta é a letra D. Certo? E por causa de, indica consequência. Aqui a gente já tem a expressão, né? Por causa. É causa. Então, Cuca tinha grande dificuldade de chegar à área alvinegra por causa do bloqueio. Então, o bloqueio foi a causa, não consequência, né? Então, aqui nós temos nessa alternativa que não está difícil a questão, né? É só recordar o significado de cada conjunção, né? Que nós temos conjunções, né? E o que significa cada uma delas. Está terminando já, falta só essa questão. Essa questão eu vou pedir que vocês... Era para fazer. Eu vou pedir que vocês leiam, né? Vou dar um tempinho para vocês lerem o texto, tá? E depois a gente vai para a questão. Pessoal, deixa eu só passar para vocês uma informação. A Vanusa colocou o link da chamada e vai colocar também os cursos que nós vamos ofertar no mês de maio. Então, semana que vem já é maio, né? Já começa outro curso. Então, tem o curso do professor Sandro e o meu curso, tá? A Vanusa colocou o link, né, Vanusa, para inscrição. Caso vocês
queira, vamos prosseguir, né, o estudo de gramática. No mês que vem, nós vamos nós vamos iniciar o estudo de sintaxe, tá? Então, é interessante não perder essa sequência. Então, a gente vai ter sintaxe 1 e no mês de junho, sintaxe 2. Porque às vezes fala assim, eu não vou fazer em junho, eu não vou fazer em maio, vou fazer em junho, e perde a primeira parte do curso de sintaxe, tá? Então, no mês que vem, sintaxe. E o curso do professor Sandro é redação, né, Vanusa? Redação dissertativa argumentativa, que é importante, né? Vocês sabem que isso, ok, vocês sabem que nós vamos ter, já tem assim, já previsão não, já tem rumor de concurso, né? De uma possibilidade aí de concurso esse ano. Tá? Eu acredito que esse ano ainda nós não vamos ter concurso, mas eu acho que para o início do ano que vem, sim. Né? Então, essa paralisação que também nós vamos ter agora, quarta-feira, vai tratar dessas questões, tá? Professora, boa noite. Dá. Não pode bater os dias da live, mas dá para fazer mais de um curso. Você pode fazer o curso de redação e pode fazer o curso de gramática, tá? Dá certinho, sim. Não vai bater, né, Vanusa? Oi, professora. Só um minutinho, Adriana. De português e redação, acho que não vai bater, né? Não vai bater, viu, pessoal? Então, vocês podem pensar, se quiser fazer os 2 cursos, dá certo. Oi, Adriana, pode falar. Boa noite, professora. Boa noite. Na verdade, eu já tentei fazer a inscrição, só que dá conflito de horários, né? Eu fico preocupada se até finalizar o curso ainda vai haver vagas. Vai o quê? Vagas. Se vai haver vagas. Sim, vai sim. Vai, a Vanusa está respondendo para mim. Sim, tá? Vai haver. No evento da escola Dona Lúcia, a prefeita anunciou que irá fazer concurso. Então, aí, ó, a Carmen já está trazendo uma informação, tá? Esse ano vai ter concurso, sim. Então, vamos... E é assim, pessoal, abre edital, mês que vem, o concurso do próximo mês, né? Tem 30 dias, 31 dias, acho que um mês, para acontecer aí a prova, tá? É isso. Ah, legal, hein? Bacana. Então, vamos fazer essa questão aqui. Os filhos de Ana eram bons, uma coisa verdadeira e sumarenta. Cresciam, tomavam banho e exigiam para si, mal criados, instantes cada vez mais completos. A cozinha era, enfim, espaçosa, o fogão enguiçado dava estouros, o calor era forte no apartamento que estava aos poucos pagando. Mas o vento, batendo nas cortinas, que ela mesma cortara, lembrava-lhe que, se quisesse, podia parar e enxugar a testa, olhando o calmo horizonte. Como um lavrador. Ela plantara as sementes que tinha na mão, não outras, mas essas apenas. Então, veja que aqui nós temos 2 mas, né? Esse mas que aparece primeiro, ele tem um valor diferente do mas que aparece aqui no final, né? Então, veja, o calor era forte no apartamento que estava aos poucos pagando, mas o vento batendo. Porém, então a ideia que ele traz aqui no primeiro momento é de adversidade. Porém, o vento batendo nas cortinas lembrava-lhe que, se quisesse, podia parar e enxugar a testa, né? Olhando o calmo horizonte. E aqui no final, o mas, ele traz ideia de adição, o e, né? Ela plantara sementes que tinha na mão, não outras, mas essa apenas, e essas apenas, tá? Então, veja só aqui a questão colocada. A autora emprega por 2 vezes o conectivo mas no fragmento. Observando aspectos da organização, estruturação e funcionalidade dos elementos que articulam o texto, o conectivo mas expressa o mesmo conteúdo nas 2 situações em que aparece no texto? Não. Quebra a fluidez do texto, prejudica a compreensão,
ser usado no início da frase, também não. Ocupa posição fixa, sendo inadequado seu uso na abertura da frase, também não. Contém uma ideia de sequência temporal que direciona a conclusão do leitor ou assume funções discursivas distintas nos dois contextos de uso. Então, a letra E. Então, ele assume funções discursivas diferentes, né? Então, uma função adversativa, uma função discursiva, né? Que se contrapõe à ideia anterior, e uma que acrescenta, né? Então, são funções discursivas diferentes, tá? Bem, pessoal, eu sei que hoje os textos, a aula foi mais, assim, cansativa, né? Por trazer textos, bastante texto, mas na quinta-feira a gente vai fazer um apanhado com exercícios, mais atividades, tá? Mais curtas, né? Sem tanto texto. E eu ia até trabalhar com vocês o emprego de crase, coisas bem básicas, né? Mas eu vou deixar para quinta-feira, tá? Então, na quinta-feira, a gente trabalha com exercícios gerais de tudo que a gente viu no curso, tá? De todas as classes de palavras que foram vistas, e também, né? E a gente também vai estudar um pouco sobre o emprego da crase, tudo bem? Então, vamos descansar, né? Então, quem já assinou a lista de presença, tá? Pode descansar. Desejo a vocês uma boa noite, lembrando que nossa live é na quinta-feira, tá bom? Bom descanso a todos, uma ótima noite.